Bom, eu falei que não tinha tido erro capital, o PC acho que teve então, né? Sim, para mim foi pênalti muito Nesse claro, lance, pela imprudência. Ele está tentando O PC chutar a tava aqui bola. elogiando que melhorou o nível esse ano. Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte aí do fechamento e o PC vai ser muito claro na análise. O Palmeiras foi prejudicado sim, que foi muito pênalti o lance ali no Sousa. É claro que a gente sabe que o Palmeiras hoje ficou defendendo na construção, faltou criatividade, eu acho que faltou muito, né? Fez muita falta o Abel ali na beira do campo para poder ajustar a equipe, mas esse pênalti não dado para o Palmeiras poderia sim ter mudado e a gente conseguir sair com a vitória lá do Galinheiro. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo, você quer ficar por dentro e saber tudo sobre a análise do PC, que foi muito clara e sucinta. Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Eu acho que a gente hoje, daqui a pouco o PC vem, eu acho que a gente não vai falar hoje de nenhum erro crasso assim da arbitragem. Erro que decidiu jogos, né? Na minha opinião. O clássico de São Paulo, por exemplo, vamos entrar nos melhores momentos. Não foi a arbitragem que definiu esse 0-0. Não, os erros vão continuar acontecendo, mas é ótimo que eles reconheçam e trabalhem para melhorar, para mudar isso. Eu acho que, ao mesmo tempo, os clubes, jogadores, comissões técnicas podem trabalhar também para ajudar a melhorar esse aspecto da arbitragem, para mudar isso. Eu acho que, ao mesmo tempo, os clubes, jogadores, comissões técnicas podem trabalhar também para ajudar a melhorar esse aspecto da arbitragem aí. Por exemplo, a arbitragem hoje ela fez o que tinha que fazer, cara. Os jogadores pediram para ser expulso e receberam os cartões. Aí a gente tá vendo o cartão, a expulsão, ele vai no VAR, né? Tá a expulsão do André, né? Sim. Do Gerson Obsceno. Olha lá. Como bem disse Você a vê Ana. que ele, a Ana descreveu bem, porque ele dá o famoso migué. Sim. Ele levou. Para seu adversário. Ó. Portanto, a decisão final é cartão vermelho. Você vê a pressão, né? O árbitro tem nem a tranquilidade de fazer a comunicação de boa, né? Sim. E você vê que o André, ele é infeliz, porque quando ó, a imagem, ó, aí ele percebe aí, ó. Aí, ó. Quando ele continua com o gesto, porque ele percebeu que fui mal. Vou tentar dar o migué, né? Fui mal, vou tentar dar o migué. Mas aí o árbitro foi bem. Dentro desse critério que a gente tem falado da arbitragem, o clássico não ficou no 0-0 por causa de Então, a gente interferência da meio que arbitragem. concluiu que foi culpa do Palmeiras, né? No sentido de que você é o time melhor, você é o líder do campeonato, tá com um a mais, ainda que em Itaquera, por exemplo, o Corinthians vai ser valente, cara. E depois vai ser 2 a mais, né? Quer dizer, o Palmeiras não aproveitou, a gente não viu essa vantagem no campo em nenhum momento, né? Primeiro com um a mais, depois com 2 a mais, né? Você vê que o Corinthians foi até valente, cara. Com 2 a menos já foi a oportunidade do Yuri Alberto. Sim. Né? O Gabriel Paulista teve ali um desvio, num cruzamento do Alan ali, teve um desvio que aí o Hugo teve que ter uma reação ótima ali, muito bom, acabou defendendo. E não teve muito mais coisa, né? A Ana falou bem no comecinho aqui das escolhas, né? O Palmeiras é um time que faz muitos gols de lançamento, né? De ligações diretas, né? Pelos lados do campo. E hoje acabou tomando a decisão equivocada, Olha lá, que centralizou. chance clara, com um a menos, chance clara do Corinthians, não conseguindo finalizar. A melhor chance de gol, Corinthians com 2 a menos, foi do Corinthians, foi aquela do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, Aliás, uma defesaça do Carlos Miguel, meio hand. Você vê que o Diniz não mexe, né, com um a menos, ele vai começar a mexer depois. E aí é um lance Demora para mexer. Demora muito para mexer. que há uma reclamação de pênalti, depois o PC vai comentar. E o Alan, ó, deitando, ó. Deitando, jogou muito, cara. Então, Jogou nisso, eu muito. acho, independentemente das expulsões, eu acho que nisso o Diniz demorou para mexer, que é proteger esse lado do campo. Ele demorou para colocar o Carrillo. O Kaique estava sofrendo muito ali pelo lado, o Alan estava jogando muito ali em cima das alas do Corinthians e ele demorou para proteger o espaço ali, para colocar um jogador para proteger o espaço, para ajudar a proteger o espaço. E aí que eu acho que fez falta o Arias. Faltou um cara driblando na ponta, que foi o que o Alan fez, e o Alan ficou sozinho, e o Palmeiras ficou sem ideias. Sem ritmo, né? Ficou. A melhor chance do Palmeiras foi essa, ó. Defesaço. Gabriel tentou hoje, hein? Foi rápido. O Gabriel Paulista tentou. Gabriel tentou hoje, hein? Tentou pênalti, tentou gol contra. Tentou ser expulso, quase foi Hoje ele expulso, né? tentou. Quase foi expulso.
quase no lance ali, né? Que ele podia ter tomado o segundo amarelo. Então, dúvida, que acho que o PC daqui a pouco está com a gente. Que agora? 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 Porque eu me... Calma, deixa ele respirar então deixa ele entrar. Tá pronto, PC? Então, tava mais ou menos, né, PC? Vem naquela passada, hein, PC? Vem naquela passada. Vem naquela passada. Aquela passada, PC. Vem naquela passada, hein? E aí? Já começa com Beleza, a meu parceiro? E aí? Tudo bem? Tudo bem, Tudo graças certo? a Deus, tudo certo. PC, muita coisa, né, para você falar, mas o que veio na minha cabeça agora é o seguinte: imagens pós-jogo, corredor, etc e tal. Os caras podem ser punidos? Suspensos? Ótimo ponto, Abel. Boa noite para você, boa noite, Rizek, Denilson, Ana, Sobes. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Pode sim, né? Se o tribunal tiver acesso a essas imagens, ou se o delegado do jogo, o quarto árbitro, porque a recomendação, quando você tem um jogo assim quente, que pode terminar em confusão, a orientação sempre é para o delegado do jogo e também o quarto árbitro já se posicionar no túnel para tentar observar alguma situação e ele pode passar essas informações para o árbitro. Mesmo que o árbitro não coloque na súmula, as imagens vão aparecer amanhã, por exemplo, vamos dizer. Mesmo assim, o tribunal pode... Sim, sim, porque antigamente a gente falava que a súmula era rainha das provas, né? Então os julgamentos sempre eram baseados em cima das informações da súmula que tinha uma verdade absoluta, hoje não mais. O tribunal pode sim utilizar as imagens se esses fatos não foram observados por nenhum integrante ali, nenhuma autoridade escalada pela CBF, pelo delegado do jogo, pelo quarto árbitro, que já deveriam se posicionar ali, porque quando você percebe que tem uma situação grave assim que pode resultar em agressão, a orientação sempre é para que o quarto árbitro já acompanhe essa saída para que ele possa passar essa informação para o trio de arbitragem, que normalmente fica lá no centro do campo. Então, tendo imagem que comprove, que possa comprovar essa confusão, as agressões, o árbitro, tendo essa informação, ele pode relatar em súmula, ou mesmo não sendo relatado em súmula, se o tribunal tiver acesso às imagens, os envolvidos podem ser indiciados e punidos, sim. PC, o papo vai ficar quente, que eu vou até tirar a blusa, que vai ficar... Esquentou o programa. É mesmo? Esquentou o programa. O figurinista vai ficar feliz com essa mudança. Gostei dessa versão sua, meu. Essa versão sua. Alô, Carol Blanco. Gostei dessa versão sua, meu parceiro. Carol vai ficar feliz com esse momento. Vamos entrar no lance mais inusitado do dia. Qual é exatamente a regra que versa sobre gesto obsceno, já que está virando frequente em jogos do Corinthians, né? Teve o Alan há 11 dias, hoje o André. Qual é exatamente a regra? O que está escrito assim para a expulsão dos dois volantes do Corinthians? É isso, tá? No texto da regra do jogo tem algumas situações ali que são as infrações puníveis para cartão vermelho direto. E uma delas é quando o jogador profere palavras ou realiza uma ação ofensiva, grosseira ou insultante. E aí o árbitro, se ele perceber em campo, ele tem que tomar a decisão, né, já aplicando o cartão vermelho diretamente, ele não vendo o VAR com base nas imagens e não precisa ser necessariamente na hora. Inclusive, se o jogo já tivesse sido reiniciado, mesmo assim, o VAR poderia intervir e recomendar a revisão. Então, a atuação do Daniel Bins nessa situação do André foi perfeita. Inclusive, concordo com vocês, sim. Até passei, né, durante a transmissão para a nossa coordenação, porque ele faz o gesto, né, para o Andreas, e depois eu acho que ele deve ter se ligado. Puxa, tem VAR. E aí tenta me dar um migué, como se estivesse coçando, estivesse, né, ajeitando ali. Mas no primeiro momento, eu achei claro, tem que estudar sobre tudo para falar aqui nesse programa. Eu achei legal você ler o texto, porque assim não deixa dúvida. Assim, o texto, nesse sentido, a regra está muito bem redigida. Assim, o texto é muito claro. É isso. Realizar uma ação extremamente ofensiva, grosseira, injuriosa. Agora, a gente fala às vezes muito da falta de conhecimento dos atletas em relação ao regulamento, né? As regras do jogo. Aparentemente, os jogadores do Palmeiras estão atentos, né? Muito. Porque foi de imediato a reação dos jogadores palmeirenses em relação ao gesto, né? A expulsão do Alan está muito recente. E o a Palmeiras, reação, a reação o do Flávio Maurício, Lopes, dos né, caras, teve uma ação muito rápida. E o Palmeiras teve o Abel expulso também na área técnica. Verdade, bem lembrado. Fazendo esse mesmo gesto, ele foi informado pelo VAR, o VAR
passou a informação e o Abel foi expulso também por esse mesmo gesto. Então tá fresco, tá na memória dos jogadores. O caso do O Alan André não muito estava tão recente, fresco né? assim, do André não estava na a presença memória. feminina aqui, porque... Que coisa ridícula, né? Coisa ridícula, né, cara? Papelão, né, cara? Ô, louco, Coisa sei lá, meu filho de 5 anos não faz isso, gente. É o que eu falo sempre, é o atestado de macheza. Eu quero mostrar que eu sou machão. É isso aí. Quer atestar a masculinidade É. com isso, cara. Que coisa patética, cara. Ridículo. Na expulsão do Alan Grotesco. Fluminense, os jogadores do Fluminense também, o Denilson. Igual aos O Maurício, Chamaram logo de a atenção. imediato, o Maurício já... Coisa grotesca, cara. E vocês foram felizes, porque eu estava acompanhando, né, quando vocês comentaram. Ele ficou muito claro que ele nem reclamou, porque ele sabia do gesto que ele fez. Quando ele recebe o vermelho, dar um ele miguezinho vai ali, embora, tentou dar um miguezinho. tentou dar o migué na hora, mas depois da Coisa punição com o grotesca, cartão cara, vermelho, sério. ele sai sem contestar. Nossa, coisa patética. Ah. Patética. PC, a expulsão do Mateuzinho, algo a reparar? Só a questão da participação do VAR, que foi muito importante, porque o peso de uma expulsão por segundo cartão amarelo é totalmente diferente de uma expulsão por cartão vermelho direto. E ele teve uma conduta violenta, né? Já não tinha mais disputa de bola, ele tem uma ação ali no rosto do adversário. E aí ele tem que receber o cartão vermelho diretamente. O julgamento no tribunal é completamente diferente, porque o árbitro provavelmente ia colocar ali como uma conduta antidesportiva, o segundo cartão amarelo, por ter empurrado o adversário, poderia ter um peso menor no tribunal, apesar que o tribunal também teria acesso à imagem, mas a recomendação da revisão por parte do VAR é correta, porque ele tem que receber o cartão vermelho, é uma atitude de cartão vermelho direto e o VAR pode intervir, e aí o peso no julgamento é completamente diferente. Até porque é importante citar que o Mateuzinho recebeu o cartão amarelo durante o jogo. Se fosse o terceiro amarelo do Mateuzinho e ele fosse expulso para o segundo cartão amarelo e vermelho, ele cumpriria a suspensão e voltaria pendurado com 2 jogos. E olha como o comportamento é ruim. Os caras vão, o Gabriel Paulista e O Gustavo Henrique dando tapa. dando tapa no jogador caído. Eu até fiquei com a impressão, a gente estava vendo ao vivo, de que o Gabriel Paulista... Ficou barato para ele. Ficou barato para o Gabriel Paulista, poderia ter sido expulso também. Também. Um outro lance ali. Também, porque Poderia o ter VAR sido acabou tendo foco ali no No Mateuzinho, Mateuzinho. já tinha a expulsão do André, aí eu acho que passou até uma administração Você concorda lá. que ele poderia ter sido um terceiro expulso do Concordo Corinthians? que correu um risco muito grande, poderia sim ter sido expulso. E por que ele estava chamando, complementando em relação aos cartões? Se o Mateuzinho hoje tivesse recebido o terceiro cartão amarelo e depois ele é expulso por vermelho direto, ele tem que cumprir 2 jogos. Um pelo terceiro amarelo e o outro pelo cartão vermelho direto. A gente acabou Por não isso que o exibindo VAR agora, mas dos melhores tem que chamar momentos sempre. teve essa cena do Gabriel Paulista. Teve. Que o PC acha que é para... Que assim, ficou barato. Eu também acho que ficou barato. Sim, porque foi uma ação Seria um no terceiro- rosto ali, naquele empurra. seria ele um vai terceiro no vermelho, rosto, cara. Ele correu o risco seriamente de ser expulso. O VAR ali com mais rigor Aí, ó, deveria imagem aí, ter... deveria ter a imagem aí, ó. Deveria ter recomendado, sim. Seria um terceiro vermelho, Ó, cara. ó. Acho que ele focou muito no que aconteceu com o Mateuzinho, tanto é que na hora do lance que a gente estava assistindo o jogo, né, Rizé, a gente falou, ih, batata sua pro Gabriel Paulista. Isso, não, vai ser expulso. 3 Na hora, expulsos, lembra? né? 3 expulsos. Foi o Batata sentimento aqui sua, vão ser 3 expulsos. Não, vai acabar o jogo. É isso. E vai acabar o jogo. Ele poderia ter sido expulso, poderia ter feito um gol contra. Qual é a outra do trio? Poderia ter Pênalti. feito um pênalti. Pênalti. Que coisa, hein? Ah, o Como disse pênalti, o pênalti. Sobis, ele tentou Pênalti, bastante. vou divergir. Foi pênalti. Vocês acharam pênalti? Isso aí Foi mesmo? pênalti. Eu achei pênalti. Você achou pênalti, Sobs? Eu achei porque o Gabriel entrega. Olha, tem uma imagem que o Gabriel cai com dor. Tipo, é sinal que bateu. Porque, na Eu verdade... também achei pênalti, viu, Rizé? Nesse tipo de falei lá, jogada, lembra que eu falei? o VAR deve avaliar o seguinte, quem toca na bola, Então né? eu. Porque a ação, e a imagem é muito clara, quem antecipa e vai dar um toque na bola é o Sousa, né? Sousa. E o Gabriel Paulista, de maneira imprudente, está tentando chutar a bola. Inclusive, no meio de semana, o Palmeiras teve um pênalti. E olha aí agora. o Palmeiras Ele acerta sofreu o um pé do pênalti. Sousa. Ó, e olha Exatamente agora, ó, assim ele com fica a com dor, participação ó. do VAR na Libertadores. O pênalti cometido pelo Maurício. Não, no que meio de na minha semana. interpretação... Vai chutar a bola, na minha interpretação, o adversário é mais rápido. Então, e ele tá chutando a bola, tá de costas. O outro vem por trás, coloca a perna na frente. Isso é pênalti? Sim, porque a regra não fala da questão da intenção. Obviamente, ele está tentando chegar para chutar a bola.
bola, mas aí entra a imprudência, porque não perceber a falta de atenção, de precaução, quando o jogador Essa imagem é antecipa, clara. toca a bola, É claro, e ele não chuta, ele não toca a bola em nenhum momento, nessa ele só imagem a gente pega vai o Todo mundo ver. aqui achou pênalti? Para mim foi pênalti. Oi? Foi Eu pênalti. não Nessa achei imagem a gente Eu vai também ver que achei ele pênalti. cai com dor, ó. Então é sinal que ele bateu, ó. Ele tá girando lá no chão, lá, o Gabriel. E aí você tem que avaliar Miguel, quem Miguel. tocou na bola. Não, ele tá pedindo quem chegou falta pra primeiro. No meio de semana, na Libertadores, exatamente assim. O Maurício tá num movimento de chute, aí vem um jogador do Júnior Barranquilla mais rápido que ele tira a bola e ele atinge o VAR na Libertadores, chamou Essa imagem é corretamente ótima. a marcação do Ó. pênalti. É muito Mas essa pênalti. daí, Chuta o Ele calcanhar tenta do chutar a Sousa. bola e chuta o pé do Sousa. Calcanhar do só pegou o pé do E assim, primeiro assim, a jogadaça do Alan, né? Que jogada, né? Lembrou o Denilson, hein? Ele Foi joga do outro lado muito. do campo. Ele joga muito, ele. Joga muito. Com o espaço que deram Joga para ele hoje, muito. então ele sobrou mais ele Então, ainda. peraí, Joga o Sobis na hora que falou pênalti aqui. muito Pênalti, Abel achou pênalti, você achou Eu pênalti. achei pênalti. A Ana não achou. Eu achei pênalti. Alan lembrou o Denilson? Então brilhou. pô. Hã? Ele falou que o Alan lembrou o Denilson Ele- na jogada. eu dou moral Só que o pra caramba Denilson do fazia isso. Tô com uma moral, eu tô na mesma Denilson frase que do o outro Alan, eu tô lado. com uma moral. Cara, mas ele entra mesmo, ele lembra você mesmo, cara. Ele não tem cerimônia, ele vai pra dentro. Ele vai pra cima, ele tem personalidade. Ele vai pra dentro, Quando o Estevão foi vendido, ele já era para ter entrado já como o titular no lugar do Estevão, que era o que mais se aproximava ao estilo do Estevão de jogo e do estilo do que o Abel vinha jogando naquele Eu momento. acho ele menos cerebral e mais Denilson. mesmo, Ele vai assim, pra ele cima, vai pra cima. ele gosta, ele tem personalidade para ir pra Muito cima. bom A gente jogador. tá carente desse tipo de jogador, hein? Os jogadores que tentam o drible. Num jogo como Luiz hoje, Henrique. você pegar as melhores oportunidades, Luiz Henrique, as melhores oportunidades passaram pelos pés dele. Bom, eu falei que não tinha tido erro capital, o PC acho que teve então, né? Sim, para mim foi pênalti muito Nesse claro, lance, pela imprudência. Ele está tentando O PC chutar a tava aqui bola. elogiando que melhorou o nível esse ano. Acompanhei, tem medidas, concordo, vi o seu vídeo no meio de semana, concordo plenamente, realmente tem várias ações no sentido de melhorar. Nesse final de semana, um ponto positivo foi o anúncio da decisão do VAR, que estava previsto em 2 jogos, no Clássico Paulista e também no Clássico Carioca. O Flávio vai lá, anuncia, acho que isso traz transparência para quem está no estádio. Ponto negativo para a CBF foi uma tentativa de mudar o procedimento, de não apresentar mais a imagem da revisão do VAR na transmissão e no telão, só disponibilizar a imagem depois. Eu acho que isso é um retrocesso no processo de transparência, porque eles estão preocupados com a reação dos jogadores dentro do campo de jogo. Ontem, os jogadores do Santos mostraram um desconhecimento da Eu ia regra, entrar aquela nesse bola que assunto. bateu Do Gabigol. no braço do Gabigol e Do entrou, gol, é. porque ele viu a imagem no telão, então a CBF está preocupada com essa reação. Mas isso é desconhecimento de regra dos jogadores e o árbitro tem que ter o controle no jogo. Então acho que tem que continuar mostrando as imagens, não pode retroceder nesse processo de transparência que a gente elogia tanto, mas hoje, com o anúncio da decisão, da decisão no campo, esse processo do treinamento, o combate para a diminuição do número de falta, do número de cartões, treinamento constantes, eu acho que tem uma Vou tendência só passar de os dados melhorar. corretos. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse clássico, que deu muita polêmica, porradaria no final do jogo. A gente vai falar muito disso amanhã, mas hoje a gente vai falar sobre o jogo dentro de campo, né? A arbitragem que vinha bem, as 2 expulsões corretíssimas. Na verdade, você viu até eles falando que era para expulsar o zagueiro, porque empurrou o Giá e foi, cara, um jogo assim terrível. Na verdade, quase não teve bola. É verdade que o Palmeiras ficou devendo criatividade, ficou devendo, né, cara, assim, até o individual, ficou devendo o coletivo, só ficou num arame liso, rodando a bola e não conseguiu fazer nada. Se não fosse o Alan, que em algumas jogadas ali conseguiu ainda desequilibrar, partir para cima, até nesse lance do pênalti que a gente vai falar, lance individual do Alan, porque coletivamente o Palmeiras não jogou hoje. E para mim faz muita diferença a falta do Abel Ferreira. Porque, cara, o Abel ali, principalmente quando teve um expulso, ele conseguiria ali ajustar o time dentro de campo para começar a aparecer os espaços. O Corinthians se doou muito no jogo. E o Palmeiras parecia até que estava vencendo até um determinado ponto do jogo, só com a segunda expulsão que o Palmeiras tentou se lançar um pouco mais, mas mesmo assim ficou devendo. Sinceramente, é claro que teve esse erro que a gente vai falar agora, mas Palmeiras ficou devendo demais, principalmente com 2 fora, né? 2 a mais dentro de campo. Mas esse lance, cara, fica muito claro
O PC foi muito bem aí na análise. E você vê, ó, até o Denilson, que é antes, que a gente já sabe, né? Foi pra Globo lá, mostrou a sua verdadeira cara. Sóvis, o Abel e o especialista, que é o PC, concorda que foi pênalti. Porque o Sousa, ele encosta na bola. Ele que toca na bola e depois o zagueiro, o Paulista, né? Que chuta a batata da perna do Sousa. Isso ficou muito claro na imagem, muito claro. Não tenho que discutir sobre isso. E aí, o VAR não teve culhão. A verdade é essa. Por já ter toda essa polêmica, as expulsões dentro do jogo, não teve. Não tinha que bater no peito e falar, cara, isso aqui foi pênalti. E tinha que ter chamado. Tinha que ter chamado. Um pênalti que poderia ter mudado totalmente o jogo. A gente poderia ter saído de lá com 3 pontos na conta. Como eu já falei, a gente também foi muito ineficiente, faltou muito. Só que o Palmeiras, mesmo quando não joga bem, a gente consegue ainda vitórias. E esse pênalti, para mim, faria toda a diferença para a gente conseguir essa vitória nesse domingo, mas infelizmente não aconteceu por um erro da arbitragem mais uma vez. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, o que você concorda, o que você discorda, compartilha com a gente aí a sua opinião deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você deixa o like, quando você hypa, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal. Então ele entrega muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para toda a nação alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.